a criança ou o filho, ele é capaz de se sacrificar pela família, né? Então, a criança, a Chloe Madanes, que é uma terapeuta de família da abordagem estratégica, ela fala o seguinte, que a criança, ela é capaz de criar um plano desastroso para salvar a sua família. Ela cria um plano que na cabeça dela é infalível, vai ajudar a família, muitas vezes de forma inconsciente. E isso termina sendo um desastre. E aí o ponto principal para trazer como reflexão para você, se o principal problema da família não for trabalhado, o ciclo vai continuar. Você trata de forma paliativa e a situação volta a acontecer depois. Então a criança ela é capaz sim de criar um plano desastroso. E aí, pessoal, se ela tem essa capacidade, pensa junto comigo. Vai ser mais rápido trabalhar a criança junto com a família ou ela no atendimento individual? Vou fazer um recorte aqui, não estou criticando a terapia individual de crianças, tá? Estou trazendo o quanto a terapia familiar pode potencializar resultados rápidos, porque os pais, o que acontece? Quando eu vou voltar aqui, ó. Quando você identifica que o subsistema conjugal, ele é inexistente, e um dos filhos estão apresentando um comportamento disfuncional, você terá à sua disposição estratégias para indiretamente trabalhar a demanda conjugal. E por que indiretamente? Porque eles não foram procurar terapia de casal, né? Se você chegar lá na primeira sessão e falar o problema está em vocês, eles vão embora da terapia. Então você precisa ter recursos, técnicas específicas de como você faz para conduzir o atendimento, considerando que a queixa é o problema da criança, ao mesmo tempo que você trabalha o casal sem eles perceberem, né? Porque a gente vai precisar trabalhar com o subsistema conjugal. Na minha experiência, eu já atendi crianças, atendo famílias, é muito mais rápido, não só quando uma criança apresenta sintomas, mas com outras demandas também, porque você tem todos na sessão, vem todos para o atendimento, todos têm a oportunidade de se ouvir, de falar, de dizer qual é a sua visão em relação ao que aconteceu. Uma outra coisa que eu quero reforçar é o seguinte, nós temos uma cultura que ela também potencializa os atendimentos individuais. Terapia familiar, ela é recente, ela começou na década de 60, fora do Brasil, começou a vir para o Brasil nos anos 80, ela está engatinhando. Então, tem muitas pessoas que nem sabem que podem fazer terapia familiar. E muitos profissionais que não sabem como é que eu conduzo o atendimento quando eu tenho mais de uma pessoa na sessão. Porque o jeito de conduzir é diferente. Né? Se você pega, a própria psicanálise trabalha com a questão da transferência e contra-transferência. Vou usar isso só para explicar, para ficar mais claro para vocês. Se a transferência contra transferência já pode ser grande, né, principalmente se o profissional não se trabalha, dentro do processo terapêutico, quando é uma pessoa, pessoal, imaginem quanto seria esse processo quando você tem 2, 3, 4, 5, até 13 pessoas, como eu já atendi, 13 pessoas dentro de um atendimento. Você tem que saber como é que você vai conduzir, como é que você vai fazer para não ter brigas dentro da sessão, como é que você se coloca como perito naquilo que você faz. Né? Então, a gente tem uma cultura que evidencia o individual e a gente tem a oportunidade agora de ampliar isso. Quando algo está acontecendo com o nosso cliente, você tem esse aprendizado, você fala assim, você não gostaria de trazer seu filho para a sessão, seu marido para o atendimento, né? Trabalhar com a pessoa para que isso possa ser mais ressaltado. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, pegando o que nós acabamos de fazer, para ficar mais claro para vocês. A gente está falando de um subsistema conjugal nesse exemplo, tá, pessoal? Não é que toda família casada tem subsistema conjugal inexistente. É nesse exemplo. Você tem uma estrutura que funciona mais como pai e mãe. Os filhos veem os pais, na maioria das vezes, como referência. Então, eu quero dar um exemplo que a própria Chloe Madanes traz na sua obra, que ela fala assim, olha, imagina que a mãe desenvolve uma depressão. E com depressão, a gente sabe que os sintomas ela tem a ver com tristeza, falta de energia, uma pessoa que não está muito disposta para eventos, seja fora de casa, dentro de casa, fica mais no quarto, mais isolada. Então, a mãe desenvolveu depressão. Do ponto de vista sistêmico, dessa abordagem que eu estou trazendo para vocês, qual é a visão que o filho vai ter dessa mãe? Uma mãe que está fragilizada, uma mãe que está fraca. E ele não quer ver a mãe dessa forma.
Ele pode desenvolver uma mudança de comportamento, ele pode desenvolver algum sintoma de adoecimento físico ou outros, para que essa mãe volte a ser forte. Ou seja, ele adoece para desviar, esse é o plano que não vai dar certo, né? Mas para desviar essa mãe fraca que ele não quer ter. Porque essa mãe, independente de estar deprimida ou não, dependendo da situação, ela vai ter que fazer de tudo para salvar o seu filho. Faz sentido? Agora eu vou dar um exemplo, que eu dou inclusive na aula, no curso, do cotidiano, que muitas pessoas passaram, inclusive pela pandemia. Imagina que, dentro dessa família que a gente está trazendo aqui o exemplo, que o pai está bastante preocupado no seu ambiente de trabalho, porque está tendo muitos cortes na empresa e ele está com medo de ser mandado embora. A esposa percebe que ele está fragilizado, porque ele conversa com ela sobre as dificuldades da empresa, e a criança, ela fica nessa situação dentro de casa. E aí, qual é a observação que ele pode ter desse pai? Nossa, meu pai, de novo, dentro da visão do terapeuta, um homem fraco. Qual é a visão que a criança quer ter do pai? Forte, um homem que vai estar ali para tudo em relação a mim. Esse menino, ele pode desenvolver uma asma. Porque quando ele tem falta de ar grave, o pai tem que deixar as preocupações de lado para ajudar o seu filho. Vocês percebem que são exemplos simples, né? Mas no dia a dia, quando nós atendemos os nossos clientes, nós temos que ser capazes de identificar o que está por trás do principal sintoma que a criança está apresentando. Ela não quer ir para a escola, é um sintoma. Ela está com problema de aprendizagem, é um sintoma. Ela não está conseguindo fazer amigos, é um sintoma. Ela está adoecendo com o exemplo da asma, é um sintoma. O que está levando essa criança a adoecer? Pode acontecer dela adoecer sem ser eventos dentro de casa? Pode. Mas é uma porcentagem muito pequena perto da demanda do que nós recebemos nos nossos atendimentos. Quem já atende, coloca aí, se vocês recebem situações como essas no atendimento, que dá para perceber que a questão está em outras demandas. Percebam que quando você traz o casal para o atendimento, junto com todos os filhos, tá? Não é porque um apresenta um sintoma, lembra que a terapia sistêmica, ela compreende que o todo é sempre maior do que a soma das partes. Quando uma pessoa adoece, todo o sistema familiar adoece junto. Então, a gente chama todos para o atendimento. Existem crianças que adoecem pela forma como os pais tratam cada filho. E só eu comecei e não terminei. Não é culpa da família o que leva uma pessoa, a forma como a pessoa desenvolve os seus comportamentos, como ela desenvolve sua psique, tá? Agora, a forma como a família se comporta contribui para. Isso que tem que ser levado em consideração, porque dentro da sistêmica, ou psicodinâmica, para quem vai fazer a junção das teorias, nós trabalhamos a mudança do sistema. Porque a forma como o sistema está hoje está levando aos resultados que eles têm. A família ou a pessoa que procura terapia, ela quer eliminar o sintoma. Ela não quer mudar o sistema. Ela quer algo que seja paliativo, ela quer continuar na homeostase. Lembra que a homeostase? Ela quer continuar na zona de conforto, naquilo que é conhecido. Tá? E nós, como terapeutas, nós não vamos trabalhar só para eliminar sintoma. Nós vamos trabalhar para transformar o sistema. E contribuir para que o padrão de comportamento seja rompido e as próximas gerações não venham a adoecer pela mesma questão. Contribuindo para que filhos possam fazer escolhas conjugais mais assertivas. Tá? Porque pais diferenciados geram filhos diferenciados. Ficou claro que a criança ou o filho, ele pode estar desviando ou mascarando o principal problema na família. Se o principal problema não for trabalhado, o ciclo continua, né? Em relação à criança, para dizer o seguinte em relação à terapia familiar. Nós trabalhamos, dentro do contexto da abordagem da terapia familiar sistêmica, técnicas e recursos que nos permitem atender o cliente tanto individualmente,
nos permite trazer os outros membros que moram na mesma casa para o atendimento e compreende a oportunidade de atender o casal. Então, a gente tem a oportunidade, quando uma criança desenvolve um sintoma, de ter os pais juntos no atendimento, dizendo para eles, presta atenção nessa dica que eu vou te dar, eu preciso de vocês, para que vocês possam me ajudar em relação ao filho de vocês. Eles precisam sentir que eles estão fazendo parte do processo, pessoal. Porque, mesmo que a configuração, pela forma como os relacionamentos acontecem, tenham questões disfuncionais, e nós vamos trabalhar para essas questões, a maioria dá o seu melhor. Uma mãe dá o seu melhor para o filho. Um pai dá o seu melhor para o filho. E o seu melhor é aquilo que eles conhecem e aquilo que eles sabem. Se o filho está demandando algum sintoma, algum comportamento disfuncional, eles não querem que o filho esteja dessa forma. E não educaram para eles serem dessa forma. Eles educaram para querendo o melhor para os seus filhos. E a gente precisa validar isso na sessão. E não culpá-los. E não colocar que tudo está nas costas deles. Né? Para que eles possam ampliar a oportunidade de se trabalhar e permitir que a terapia avance a ponto do filho poder melhorar e seguir com a sua própria história. Então, quando a gente pensa terapia familiar, mesmo que você atenda individualmente, a gente vai trabalhar com o todo, como se a família também estivesse no atendimento. Nós não vamos focar no problema, nós vamos focar naquilo que eles têm de melhor para lidar e não precisar passar mais por esse problema. Então, o foco é injetar saúde na família. O exemplo que eu falei para vocês da mãe que ficou deprimida, o foco não vai ser a depressão dela, mas como a família se organiza diante da depressão. Vocês perceberam como o processo ele amplia de possibilidades para que possamos trabalhar? Pessoal, deixa o joinha, compartilhe o vídeo com outros profissionais, porque esse conteúdo eu entrego dentro do curso de terapia familiar.